Boa tarde a todos, são todos muito bem-vindos. E a mensagem de hoje é sobre uma pequena borboleta. Um homem viu surgir uma pequena abertura num casulo. Sentou-se próximo ao local onde ele se apoiava e ficou a observar o que iria acontecer. Como seria possível que a lagarta saísse por um orifício tão pequenininho? Mas logo lhe pareceu que ela havia parado de fazer qualquer progresso e não tinha mais forças para continuar. Ele então resolveu ajudá-la. Pegou uma tesourinha e rompeu o restante do casulo. A borboleta saiu, toda feliz, mas seu corpo estava murcho. Além disso, ela era pequena e tinha as asas amassadas. O homem continuou a observá-la. Esperava que a qualquer momento as asas dela se abrissem e se estendessem para serem capazes de suportar o corpo que iria formar-se. Mas nada aconteceu. Na verdade, a borboleta passou o restante de sua vida rastejando com o corpo murcho e as asas encolhidas. Ela nunca foi capaz de voar. Em sua gentileza e vontade de ajudar, o homem não compreendeu que o casulo apertado e o esforço necessário à borboleta para sair pela pequena abertura eram o modo pelo qual Deus fazia com que o fluido do corpo daquele pequeno inseto circulasse até as asas, para que elas ficassem prontas para voar assim que se livrassem daquele invólucro. Algumas vezes, o esforço é justamente aquilo de que nós precisamos em nossa vida. Se Deus nos permitisse passar pela existência sem nenhum obstáculo, sem nenhum esforço, Ele nos condenaria a uma vida atrofiada. Não iríamos ser tão fortes como somos e nunca levantaríamos voo. Muito obrigada. Obrigado. Vamos refletir bastante sobre essa mensagem, porque ela toca diretamente nas nossas vidas, os nossos atos. E nos faz pensar também muito sobre a solidariedade. Ser solidário não é simplesmente tirar as pessoas de seus problemas, é ajudá-las a vencer os problemas e não resolver os problemas para elas. É o nosso aprendizado. Se nós não soubermos superar os nossos próprios problemas, nós nunca vamos aprender. E quando os problemas surgirem, vamos sempre estar esperando que alguém venha e resolva para nós. Aí nós nunca vamos crescer, nunca vamos amadurecer. Vamos sempre ficar naquele estágio primitivo. Não vamos saber viver. Os problemas que nós mesmos criamos, não é a vida que os cria, somos nós, nesta encarnação ou numa encarnação anterior. E chegará sempre o momento onde teremos que nos defrontar com eles. E é neste momento que nós teremos sempre os maiores ensinamentos que a vida possa nos dar. Diante desses problemas, das dificuldades que enfrentamos, aprendemos a caminhar com mais segurança, aprendemos a sermos mais determinados, aprendemos a buscar com mais fé os resultados, aprendemos a nos doar mais, aprendemos a perdoar, aprendemos a nos relacionar mais com os seres humanos, aprendemos os valores do amor, da amizade e da própria solidariedade. Mas tudo isso vem com o aprendizado do enfrentamento em relação ao problema a qual estejamos vivendo. Mas, infelizmente, nós queremos sempre que os outros nos ajudem. E nesta ajuda nós perdemos grandes oportunidades de aprendizado. E ao perdermos essas oportunidades,
vamos criando problemas maiores lá na frente. Porque essas situações, elas surgem de novo. Se não resolvermos, elas surgem novamente. Se não resolvermos, elas estarão à nossa frente outra vez. E assim por diante. Se temos essa consciência, não adianta fugir. Pedir ajuda é necessário e importante em alguns momentos. Mas cabe a nós a execução do trabalho para sairmos daquela dificuldade. Cabe a nós o discernimento de compreendermos o quanto é importante crescermos através daquelas experiências que estamos tendo na solução daquelas situações. Muitas vezes temos que pedir perdão a alguém, temos que baixar a cabeça, temos que engolir nosso orgulho e fazer, solicitar, pedir, às vezes até implorar. E tudo isso faz bem a nós. Não é humilhante, bem pelo contrário, nós temos uma concepção muito errada do que vem a ser humilhação. Nós temos que compreender o quanto é necessário crescermos. Conheço muita gente que estão com 50 anos e não cresceram ainda. Que estão com 70 anos e não cresceram. Por que não cresceram? A vida está sempre gerando oportunidade. Porque fica se protegendo nas asas de outras borboletas. E assim acaba deixando de aprender o que lhe é importante. Muitas vezes nós vemos a humildade como algo negativo. E não é. Ser humilde não tem nada de negativo, bem pelo contrário. Mostra uma grandeza que existe naquela pessoa que, através da sua humildade, reconhece o erro cometido e procura consertar. Muitas vezes, na solidariedade humana, quando alguém nos estende a mão e nós aceitamos aquilo, e num momento futuro, aquela pessoa precisa do nosso auxílio, nós fazemos de conta que não estamos ali. Não ajudamos. E esquecemos que fomos ajudados. E está errado isso. Nós temos que ter gratidão. E nós não temos a gratidão. Nós, quando levantamos de manhã, não agradecemos pela noite bem dormida, não agradecemos por tudo que ocorreu no dia anterior. Temos que aprender a agradecer, temos que aprender a ser gratos. Temos que aprender a ter humildade. Humildade não é se rastejar no chão, em absoluto. É reconhecer o que os outros fazem a nós. Os benefícios que passamos a ter através desta solidariedade chamada ajuda. E nós precisamos ter esta condição de reconhecer a gratidão deste reconhecimento, porque estaremos sendo também solidários. Porque amanhã, quando alguém precisar de nossa ajuda, nós espontaneamente a damos. Porém, somos extremamente seletivos. Isto é um grande defeito que temos. Não vou ajudar esse cidadão porque não merece. Quem somos nós para julgarmos se há ou não merecimento na ajuda? Nós já tivemos coisas piores, já fizemos coisas horríveis e nos ajudaram. Então nós também temos que ter esta condição de podermos ajudar. Porque é importante isto. Isso nos faz crescer como seres humanos, nos faz crescer como espíritos. É aquela bondade que temos no coração. Não nos cabe julgar. Que para julgar alguém, a pessoa não deverá ter cometido aquilo nunca. É como Jesus disse
naquela passagem em relação àquela mulher hebreia chamada Madalena. Não era a discípula de Jesus, é uma outra Madalena. Naquela época o nome Madalena era muito comum, assim como é hoje Pedro, João, Luís. E os fariseus queriam apedrejá-la. E o que foi que ele disse? Quem não tiver pecado algum, que atire a primeira pedra. E ninguém atirou. Que todos têm os seus pecados. E conosco é a mesma coisa. Não temos condição de apedrejar ninguém, porque nós somos tão pecadores quanto aquele que queremos jogar pedra. Não devemos acusar ninguém, porque nós somos tão culpados que não temos o direito de julgar. Não temos o direito de condenar. Mas temos a condição de ajudar, de sermos solidários, amigos, e ajudar, para que a pessoa consiga superar as suas próprias dificuldades. Não ensiná-la a andar. É aquela velha história. Muitos vêm e pedem esmola. A questão não é dar dinheiro. A questão é ensinar a pescar. Mas ninguém quer ter esse trabalho de ensinar a pescar. Isto é, ensinar a trabalhar para ter o seu próprio dinheiro. Conseguir superar as suas próprias dificuldades. Na verdade, hoje, ninguém quer se comprometer com nada. Na maioria das vezes não se compromete nem consigo mesmo. Que dirá com os outros? É o que nos relata claramente essa história que a Leonor nos leu. O homem quis ser solidário. E nessa ação solidária ele interferiu na vida da borboleta. Simplesmente acabou com a borboleta. Que ele fez o que ele não deveria ter feito. Ele poderia ter ajudado, sim, mas de outras formas, não daquela maneira. Então nós temos que pensar muito naquilo que fazemos. Nós temos a responsabilidade sobre tudo o que fazemos. Não adianta transferirmos aos outros a culpa que nos cabe. E sempre dizemos, estou passando por esta dificuldade porque o João é o culpado. Não, a culpa é dele mesmo, não é do João. Não consegui isto ou perdi aquilo por causa da inveja, do olho gordo. Não, pelos seus próprios erros mesmo. A inveja e o olho gordo são justificativas. É que nós sempre temos que encontrar uma justificativa que justifique aquilo que nós deixamos de ter. Que justifique aquele momento de dificuldades. Aquela tristeza. Aquela decepção. E na verdade, a culpa é só nossa. A culpa é de cada um. E ao termos esta consciência, nós vamos compreender muito por que Jesus nos disse: amai o teu próximo como a ti mesmo, amai os teus inimigos, seja mais caridoso, seja mais complacente, seja mais compreensivo, ajudai o teu próximo. E toda essa filosofia está inserida nessa leitura da borboleta, nessa mensagem da borboleta. E agora, até que ponto nós fazemos isso? Eu não sei de cada um, mas fazemos muito pouco, se fizermos. Poderíamos fazer muito mais. Por outro lado, temos o péssimo hábito de falar dos outros, de criticar os outros.
de fofocar em relação aos outros. Isso é muito errado. Porque na verdade estamos falando de nós mesmos. É que nós não prestamos atenção no que dizemos. Mas acabamos falando de nós mesmos. Quando criticamos o outro, estamos criticando a nós também. Quando estamos condenando o outro, estamos condenando a nós também. E nunca se esqueçam de uma coisa. Tudo que se fala, tudo que se pensa, querendo vocês ou não, fica registrado no astral, no cosmos. Cada um tem o seu próprio registro acádico. E ali está tudo escrito. O que fizemos em todas as vidas, principalmente na última. Tudo aquilo que nós falamos. E quando a gente vai para o outro lado, parte desse registro acádico nos é mostrado. É aquele famoso filmezinho, né? Filmezinho de última hora, que é mostrado para a pessoa, para o espírito, antes de partir em definitivo. E aquilo que a gente vê, a gente não aceita. Ainda dizemos, não, meu filme está errado, não fui eu que fiz isso, não. Está se vendo ali e ainda diz que não é ele. Pois é. O que fazer? O que fazer? Só existe uma solução. Essa solução chama-se mudança. Mudança interior. E o crescimento da fé. Então, meus amigos, pensem sobre isso.